Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. O rubro-negro, como todo mundo já sabe, vem numa fase que não está agradando nem um pouco o torcedor. Está na zona de rebaixamento, amargando aí goleadas que estão incomodando muito, tanto a torcida quanto o elenco. O momento é tão ruim que é difícil até para comentar. O momento não é nem um pouco bom, né? A experiência de Carpegiani vai ser fundamental para reanimar esse Vitória. E ele conta com a ajuda de André Lima, um dos líderes do elenco, para levantar o astral do grupo. Nesse momento, os líderes têm que aparecer, sim, mas a minha intuição é sempre dar uma informação ou outra que, de repente, com um novo treinador, o pessoal ainda não assimila, né? Que é natural também. Então, não foi nada muito alarmante assim, mas é mais na intuição mesmo de ajudar, né? Porque nós estávamos voltando para o segundo tempo com resultado adverso, então a gente precisava ter um algo a mais naquele momento ali. O segundo turno do Campeonato Brasileiro vai começar. E a partir de agora, o Leão entra em campo como se estivesse se equilibrando em cima de uma corda bamba. Qualquer passo errado daqui para frente pode ser fatal. Nós temos que recuperar tudo, principalmente nós temos que recuperar os pontos perdidos, que só vem com a vitória, com o trabalho, né? É tudo um conjunto de fatores que nos leva a isso. E, como eu disse, quando acabou o jogo, temos que entender o quanto antes o que o Carpegiani quer nos passar, né? Entender o modo dele de trabalhar e botar em prática, né? Quinta-feira, o Vitória vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, que também vem de uma goleada no fim de semana, mas briga pela liderança do campeonato. Temos um jogo quinta-feira, um jogo muito difícil contra o Flamengo, dentro da casa deles. O Flamengo também veio de uma derrota de 3-0. Então, nós temos que, não sei, dar um jeito. Temos que ganhar, não tem outro resultado. Carpegiani conta com o retorno de Arouca, que deve ser o titular no Maracanã. William Farias e Rainer treinaram com bola, mas ainda são dúvidas. Na Toca do Leão, os titulares ficaram na academia, enquanto os reservas disputaram um coletivo contra o Sub-23. O treino foi observado por Carlos Amadeu, que vai comandar a seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. E a garotada correu muito durante o trabalho. É que, além da experiência, a juventude também pode ser uma alternativa para ajudar o Vitória nesse momento. Eu sei que tem bons meninos trabalhando, tem até, se não me engano, o Gemerson, Todinho, o Nixon, enfim, vários jogadores que já tiveram com a gente, né? O Luan, que ele citou aqui, já estava com a gente, ele se machucou jogando no profissional com a gente. Então, caso o Carpegiani acha que tem que trazer alguém, vai ser bem recebido, né? E o importante é ajudar o Vitória. Tony já tá pedindo câmera em mim, né, Tony? Não posso nem falar, o programa é seu. Ô, Juliana, deixa eu falar você uma coisa. Eu estava conversando em off aqui com o Márcio Martins. A gente ouve, que acompanha o dia a dia do Vitória, a gente já vem de longas datas. Aí eu me deparo que já vivenciei 4 anos na Série C, onde eu até batizei, na época, na Rádio Sociedade da Bahia, Série C, onde filho chora e mãe não vê. Que a gente dormia no aeroporto de Paraná, eu não gosto nem de lembrar que dá dor de barriga. E, de repente, eu vejo declarações de André Lima, que também é culpado, não ficou de fora, e dizer, a gente tem que jogar, tem que se motivar. Se motivar. Bela palavra, André. Tem que jogar! Jogar é bola! Agora, o senhor presidente, eu com o Tony Carneiro, vindo aqui convidado sempre aqui na Band, através da nossa Juliana, viu, Ninha? Aí, desde janeiro que Juliana fala em termos de organização, de planejamento. É a palavra certa, planejamento. E a gente batia na tecla. Presidente, tem que contratar. Contratar um time para avisar o brasileiro, porque vocês não falam em ser campeão. Vocês falam em vamos galgar uma Sul-Americana e brigar para não cair. Os times de lá falam assim, não, vamos brigar pelo título. Então, no vocabulário do presidente não tem isso. Então, presidente, nós batemos na tecla e hoje eu tenho vergonha
de chegar à frente da audiência que tem a Band e dizer assim, vai melhorar. Sabe por quê? Porque eu não vejo nada em dizer que vai melhorar. Porque o senhor é o culpado de tudo, senhor presidente Ricardo. Senhor presidente, olha o que eu estou dizendo. O senhor é culpado de tudo. Carpegiani, com esse elenco que está aí, eu não dou 5 jogos, sabe o que ele vai fazer? Pega essa colinha dele assim, ó. Fui! Calma, não vale não, Antônio. É ele que vai dizer Fica isso. aí que a gente tem muito para falar, Márcio Ronaldo. Bom, eu entendo que o momento do Vitória é ridículo dentro de campo. Não estou falando da instituição, porque às vezes a gente confunde, ou as pessoas confundem quando você critica um time em campo com a instituição Esporte Clube Vitória. Tanto é que, para mim, domingo, o torcedor cansou e ele não conta mais, o Vitória, o time em campo, não conta mais com o torcedor. Foi embora no início Foram do segundo crianças tempo. chorando, o pai não quer ver o filho chorando, sofrendo. Verdade. Foi gente queimando camisa depois. Lascando. Eu vi rede social com facão e tal. Recebi um monte de vídeo também. Pronto. Então, esse torcedor que acreditava na estreia do Carpegiani, ele não conta mais. Ou Vitória dá uma guinada dentro de campo, eu não vejo como a curto prazo, ou o torcedor que já saiu do Barradão sem interesse de voltar, vai estar cada vez mais distante do Esporte Clube Vitória. E o que é que me preocupa? Todos falam e tem necessidade de Vitória, tem que contratar. Como? Não tem que contratar, não. A não ser que terceirize o departamento de futebol. Chama alguém de outro clube e fala assim, ó, vocês vão contratar para mim. Porque esses incompetentes que estão no Vitória contratando, esses caras são tão incompetentes que ainda acham que vão resolver contratando. Vocês tiveram a Copa do Mundo inteira, contrataram 8 jogadores, com raríssimas exceções, ainda não mostraram nenhuma qualidade técnica. Então, quando eu vejo e ouço alguém falar assim, o Vitória precisa de reanimar. Se é para reanimar, pega o trem de pouso, leva o Barradão, toca lá. Eles vão se animar bastante. Sucesso! Vão se animar bastante, agora não vão jogar futebol. Porque o problema do Vitória não é animação. O problema do Vitória é falta de qualidade técnica. Até aqueles poucos que têm qualidade técnica, eu tiro aqui o Neilton, o próprio André Lima, não estão rendendo o que o torcedor espera. Quando o conjunto não tá bom, não vai. Não vai. Então, aqueles que caíram também, hoje, estão sendo cobrados mais do que os demais, porque tem um pouco a dar. E eu não vejo saída, porque a entrevista do Carpegiani foi desoladora no domingo, após o jogo que tomou 3-0 do Palmeiras. Parabéns ao Márcio, ao Antônio Carneiro, pelas suas argumentações, mas eu vou um pouco mais além. A problemática do Vitória, ela vem há mais de 8, 10 anos. O problema do Vitória é administrativo. Esse é o primeiro problema. O problema do Vitória é vaidade. O problema do Vitória é todo mundo querer mandar, querer ser dono do Vitória. E quando você tem uma estrutura administrativa ruim, não tem produção boa. Não existe isso. Eles pensam que trazendo um gestor, ganhando 100, 120 mil, como trouxe um tal de Damiani, como está trazendo agora Jorge Macedo, vai contratar jogadores exuberantes. Não existe isso no futebol. Existe uma associação no Brasil, torcedor, chamada ABEX. Eu digo porque eu milito no direito esportivo, sou sindicalista, graças a Deus, defendendo os atletas. Essa ABEX está acabando com o futebol brasileiro. Acabando com o futebol brasileiro. Não tenho nada contra os empresários, não tenho nada contra os executivos, não tenho nada contra. Só que existem, dentro do futebol brasileiro, 1.200 jogadores aproximadamente entre Série A e Série B, que é onde está a nata do futebol brasileiro, fora aqueles que estão lá fora. Um só traz o jogador de outro clube se tiver dentro da filosofia e do que eles alinham nas contratações. Ah, vai buscar jogador fora. Pelo amor de Deus, o que se fala, inclusive eu ouço muito, tanto o Tony quanto o Márcio, que eu gosto de estar bem informado, não é possível que o Vitória pagou $1 milhão nesse cidadão chamado Bol. Por empréstimo, né? Por empréstimo. Mais 10%. Eu aí vou lá atrás, na época que eu joguei, que eu era ainda dente de leite, que o Bahia trouxe o tal de Navarro. Isso foi Osório Vilas Boas. Um zagueiro argentino. Chegou aqui, o cara não sabia nem dominar a bola. Disseram que ele pegou um cara lá no porto, lá de Buenos Aires, e trouxe o cara, botou na mala e trouxe pra cá. Eles acharam que estavam contratando o irmão, Ronaldo. Gente, não existe pesquisa, não existe pesquisa, não existe informação. Os caras ficam através de telefone e vídeo para trazer jogador. Ah, ele foi lá na Argentina, ele não viu esse cara jogar, não é possível. Esse Bol ele não viu jogar. Ele tomou informações e eu não quero entrar no mérito
das situações do submundo do futebol. Que isso aqui me envergonha. Eu que militei 22 anos no futebol na minha vida e agradeço tudo que eu tenho hoje ao futebol e graças a Deus fui um vencedor. É impossível ter uma seriedade como vive o futebol brasileiro hoje. E o Vitória é uma vítima disso aí. Por quê? Porque os dirigentes que estão entrando não conhecem futebol. Não conhecem futebol. Não sabem os 5 fundamentos de um bom jogador de futebol. Mas, Ronaldo, hoje a gente vive um processo de democratização no nosso futebol em que o torcedor é responsável por eleger o seu presidente, né? Tanto no Vitória quanto no Bahia. Vi muita gente falando, vou deixar de ser sócio, não pago mais. Não adianta. Ricardo Davi está aí, foi eleito pela maioria, que apostou no que ele falava na época de campanha. Do que ele falava, ele não fez 1%. Por quê? Porque ele não domina esse mundo do futebol e se cercou de pessoas que também não têm competência para fazer o que o time, a instituição, na verdade, precisava. Estava claro e óbvio. A gente vê o Ricardo Davi falar, parece que ele vive em um outro mundo diferente do que a gente está enxergando. Porque primeiro ele passa uma calma, uma tranquilidade, parece que não está acontecendo nada, está tudo lindo, maravilhoso. Aí na parada da Copa do Mundo a gente vai trazer sul-americanos que vão chegar aqui, vão jogar, vão mudar. Falei antes. Quem assiste sabe, falei antes. Vai trazer quem? Quem são esses jogadores? Pega aí o histórico desses últimos jogadores estrangeiros que o Vitória trouxe. Quem deu certo? O Trellis e... Não, e outra coisa, Juliana, o Trellis nem foi da gestão dele. Não, estou falando do histórico. Outros. Mas assim, eu até concordo com o Ronaldo com relação ao tempo de administração. Só que, quando o Ivan de Almeida entrou, o Vitória tinha 40 milhões em caixa. Sim. Então, a gestão dele, do ano passado para cá, prejudicou muito mais o Vitória. E o Ricardo Davi também está prejudicando o Vitória. Porque está contratando demais, ou contratou demais. 36 atletas no grupo. Pois é, e sem nenhuma qualidade. Outra coisa, para mim o auge do que você disse aí, primeiro nas contratações. Parou para a Copa, aquele negócio todo, deu um alívio. Ele falou com a cara mais limpa do mundo, né? Que ia contratar, que não sei o que tal. Mas depois de tudo isso, depois do fiasco, ele foi anunciar o Carpegiani e eu via a simulação, para não dizer dissimulação, de um dirigente que acreditou que aquela contratação do Carpegiani era a solução para os problemas do Vitória. Eu vi na TV ele dando risada, apresentando o currículo de Carpegiani. Carpegiani não é mágico. Colocou como solução. Mas sabe por que isso? Isso aí é ele que acredita realmente, ou acreditava, que era esse o único problema do Vitória. Ou seja, o pior do Vitória é que seu presidente acha que fez tudo certo e que as coisas não estão andando por uma contingência do destino. Eu já vi, Tony participa de muita coletiva lá no Bardão, já vi ele falar algumas vezes que isso tudo estava dentro do planejamento, foi planejamento, gente. Vamos Existe planejamento do Vitória. O Carpegiani foi muito realista na coletiva que ele deu depois do jogo e foi até assustador, porque ele deixou claro que ele está preocupado com o que ele está pegando ali. Muito. E acontece o seguinte, eu vivenciei isso em algumas passagens, tanto pelo Bahia quanto pelo Vitória. Quando existe uma instabilidade administrativa, o jogador desmotiva. Apesar de que, hoje, com a nova legislação da Lei Pelé e várias situações de lei, o jogador tem tranquilidade de ter 3 anos de contrato, de ter 4 anos de contrato, até 5 anos de contrato, que é o limite no Brasil. 3 meses mínimo, 5 anos o máximo. O cara tem 3 anos de contrato, ele não está nem aí. Porque se ele sair, ele vai receber tudo que ele tem do contrato, como acontece com os treinadores também. Então o jogador, eu vi Neilton totalmente desmotivado, rapaz. Ele é um craque de futebol. Na minha opinião. Ô, Ronaldo, mas não pode agora pegar e colocar os garotos da base. Inclusive o Sub-23 ganhou dos reservas, Ontem, né? torcedor, para ter uma ideia, você que não ouviu o rádio ontem, aliás, da coletiva, o treinador disse, amanhã iremos fazer um coletivo. Nesse coletivo, ele pegou os aspirantes. O Sub-23 está muito bem, obrigado. É o primeiro colocado na sua chave. É um bom time. Um bom time da base do Sub-23 Vitória. Fez um coletivo com um time reserva e meteu 2-0. Venceu o reserva do Vitória com 2-0, com o seu Brian, com o titular, seu Arouca, seu Canu, Rainer, o Alisson. Meu amigo, não vai. 2-0, imagine. O Sub-23, Juliana. Outra coisa, na entrevista do André Lima aí, ele cita alguns nomes que estão faltando no Vitória. E cita Nixon e Todinho. É isso mesmo? E Jamerson também. É isso mesmo? Eu tô citando aqui, eu não tô dizendo que os meninos não são bons de bola, não. Mas esses aí vão resolver agora, é isso mesmo? Mas, Márcio, eles entram num momento... Eu passei por isso quando eu entrei como titular do Bahia. É um desespero. Eu tomei um frango da zorra, desculpa a expressão.
Mas eu recuperei por questão de personalidade, porque não é só a técnica do jogador que ele vai conseguir produzir, não. Cabeça. O jogador, primeiro de tudo, antes de contratar o atleta, o craque, tem que contratar o homem. O homem, se ele tem estabilidade para encarar 80 mil pessoas, 70 mil pessoas, se ele vai tremer quando chegar no Maracanã domingo, vai ficar olhando para cima, vai olhar a camisa do Flamengo, aquela torcida que vai dar no mínimo 50 mil pessoas. Será que ele tem estabilidade para jogar no time grande? Não basta ser só bom jogador, nem jogador de qualidade. Então, o Vitória errou muito e vem errando há muitos anos. Eu acho que tem que ter uma parada, não sei se eles têm que se unirem para poder, todas as pessoas que se envolvem, que gostam, que amam o Vitória, e dizem que amam, porque eu não vejo dessa forma, eu vejo que é pura vaidade, puro ego, e prejudica um time de uma torcida maravilhosa dessa. Já já a gente vai falar mais do Vitória.